senhora relatora, entra para a Comissão Africana em 2017, oficialmente como relatora. Que comissão africanos dos povos encontrou e como é que está a decorrer o seu mandato? Ok, uma pergunta interessante. Efetivamente, quando fui para a primeira sessão, depois de longo tempo, porque por lá já passaram duas lusófonas, uma moçambicana e uma cabo-verdiana, mas já lá vai longo tempo. Tanto é que a comissão está agora há 30 e poucos anos. Sim. Quando chego à Comissão Africana, o primeiro... A senhora é a terceira lusófona. Sou a terceira lusófona. O embate é exatamente a documentação. Tinham algum problema em traduzir os documentos para a língua portuguesa. A minha maior dificuldade era que os documentos normalmente são distribuídos com um mês de antecedência, 15 dias, 8 pelo menos. Neste momento já tenho os documentos que eu estava a dizer que estava aqui a tratar da 71ª sessão. Já os tenho e traduzidos alguns deles. Outros vou aguardar porque são menos pesados. Exato. Mas nesta altura não havia documentos em língua portuguesa. Eu trabalhei sem regulamento interno na língua portuguesa, o regulamento de 2010, até mais ou menos 2019. Então eu tive que me organizar. Bom, hoje as TIC permitem, vai ser uma coisa rudimentar, mas pelo menos vou perceber. Por quê? Porque quando vamos para a comissão, o comissário está ali, mas tem ali o regulamento interno, porque é ele que dirige a vida da comissão. Qualquer coisa paramos e vamos ali ver, desculpa, mas isto não está bem feito, isto está a tomar outro rumo. E eu não tinha este documento. Este foi o primeiro embate. O segundo embate, eles criaram condições sim, interpretação já bem articulada, tradução bem articulada, mas os documentos chegavam tarde. A sua posse? Chegavam tarde na minha posse para ser estudado, para poder adequar-me. A segunda questão era que tudo era pensado no sistema anglo-saxônico. Por exemplo, a questão do caso precedente, a questão disto, e quando eu questionasse, não é que isto já foi feito assim na comissão desde há muito tempo. Eu dizia, ok, tenho que se lembrar, e hoje os colegas francófonos que chegaram lutam pelo mesmo aspecto. Temos que dizer que esta comissão tem vários sistemas jurídicos aqui dentro. Não estamos a pôr em causa o caso precedente. Mas se o caso precedente tiver tido alguma coisa de errado, pode ser retificado. Então também a questão do sistema jurídico era uma coisa nova, porque eu tinha que lidar com aquilo no dia a dia. Era, isto é assim, está bem, mas juridicamente falando não é assim. E depois, um dos maiores problemas que tive é a alocação de jurista. Cada comissário tem 1 ou 2 juristas alocados para poder trabalhar. E não havia um jurista lusófono. Mas havia alguma razão específica? Nunca houve. Não há necessidade. Não há. Por isso é que as instituições da sociedade civil ou os Estados, quando enviavam na altura documentos em língua portuguesa para a Comissão Africana, recebiam as respostas de forma muito tardia, porque era preciso encontrar alguém que os traduzisse, depois voltavam até responder, e ia novamente a tradução. E então havia este pequeno problema do jurista para eu trabalhar. Até 2020, fevereiro 2020, creio, se não for 2021, não. Trabalhei com uma jurista anglófona. Todo este tempo. Imagina a dificuldade no dia a dia de interagir com uma anglófona. Ela não diz uma única palavra em português e eu não digo outra em inglês.
Mas Só lá, em 2020. acredito que tenha sido em 2020, mas se estiver errada, isso é corrigível, porque os termos de posse, portanto, só em 2020, creio, foi admitido, 20 ou 21, admitido um jurista lusófono, que me foi alocado. E este ano, 22, tornou a entrar outro jurista lusófono, que sai do Tribunal Africano para a Comissão Africana. Facilita mais estando com o lusófono ou com a... Facilita estar com o lusófono porque a troca de ideias é mais rápida, né? A troca de ideias é mais rápida. Podemos traduzir isso depois para o inglês e o francês. Mas a discussão entre o comissário e o jurista é mais rápida. Eu tenho este problema, a minha sensação é esta. Ele diz, não, mas aqui faz-se isto. Isto com a minha jurista anglófona era feito por escrito. E isto atrasava sobremaneira o trabalho. Sim. Exatamente. Foram estas barreiras. De resto, a nível pessoal não tive qualquer problema. A nível de convivência com colegas não tive qualquer problema, porque todos eles já estão habituados a trabalhar com várias línguas. Aquilo que não der para falarmos de forma correta, um inglês mal falado, um francês mal falado, já dá para convivermos. Certo. O problema é a língua de trabalho. Porque, por exemplo, eu não vou aceitar trabalhar numa comunicação, eu sou do grupo das comunicações, que esteja toda ela em inglês. Não é possível. Tenha que me trazer uma comunicação, uma versão na língua portuguesa, pelo menos das decisões, para que eu possa integrar as minhas sugestões, para que eu possa compreender e possa participar de forma efetiva naquela comunicação. Mas já houve momentos de que precisava ter essas informações, mas que não tinha. Eu vou lhe confessar que, como eu entrei em 2017 e havia comunicações antigas que, se eu exigisse que tivessem que traduzir para eu poder participar, demorariam mais tempo, chegamos a um acordo com a comissão. Tudo aquilo que é mérito, porque já foi discutido durante longos anos, podem decidir que eu fico confortada com a decisão que vocês tomarem. São 10 comissários. A minha opinião, de certeza, não haveria. Mas aquelas que entraram agora, neste momento que eu estou na comissão, eu também quero ter seguimento do princípio ao fim. Mas já se sentiu na condição de ter havido uma decisão que foi tomada, mas que não concordasse, por exemplo? Isto é normal. Isto é muito normal e nós chamamos a isso de voto de vencido. Se eu não concordo com alguma decisão, não a emperro, não a inviabilizo. Simplesmente digo que não estou confortável e devo justificar porque é que não estou confortável. Eu justifico porque é que não concordo com aquela decisão. Foi tomada pela maioria. A comissão de trabalho é um órgão coletivo. Se 10 vozes disseram que está bem, eu não estou confortável com aquilo, eu devo dizer, bom, concordo, mas eu discordo neste e naquele ponto e vou fundamentar. Isto é normal. Tanto em português como em inglês, como em francês, é muito normal que haja decisões com as quais a gente não concorda, porque a interpretação que um jurista dá a um determinado facto pode não ser idêntica à minha. Podemos não ter o mesmo ponto de vista, podemos não ter a mesma fundamentação legal. Então eu devo dizer porque é que não concordo. Certo.